Olá, para você que é curioso, curiosa em entender, né, a respeito do que a Bíblia quer dizer. O propósito desse vídeo é fazer exatamente isso. Por isso, convido você para ficar conosco até o fim. É importante para nós que você dê aí o seu joinha e faça comentários em nosso chat. Diga-nos como você tem sido ajudado no esclarecimento da lição preciosa que está contida aí nos escritos sagrados. E se você ainda não se cadastrou em nosso canal, faça isso agora e seja parte daqueles que espalham a sabedoria que vem de Deus para o ser humano. O texto de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, onde lemos: Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: Olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando ali em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto deixa claro que Jesus tinha uma família biológica que descendia de José e Maria. Isso contraria a tese da virgindade perpétua de Maria. A família imediata de Jesus ficou preocupada com a sua saúde mental, porque ele estava muito concentrado na sua missão de ensinar, pregar e expulsar demônios. Fica claro aqui para nós que a família de Jesus não dava muito crédito em sua missão messiânica, pelo menos até aquele momento. Jesus valorizava a obediência a Deus acima de qualquer laço familiar. É maravilhoso quando toda a família vem a Cristo e servem juntos aos propósitos de Deus. Mas às vezes isso não acontece e então a pessoa convertida precisa escolher Deus em detrimento da sua família. E isto gera muitas vezes conflitos, críticas, deboche e questionamentos. O discípulo de Jesus precisa ficar firme em sua decisão de seguir a Cristo a despeito de qualquer dificuldade. Devemos lealdade primeiramente a Deus. A sua vontade deve ser suprema em nossas vidas. Maria, a mãe de Jesus, a princípio, não entendia o ministério dele, mas não se mostrou hostil a ele, como seus meios irmãos se mostraram, como declara o texto de João 7, versículos 3 a 6. Eles não estavam, os irmãos de Jesus, entre os seus discípulos. Jesus aproveitou-se desse fato para ensinar uma importante lição. Existe
comunhão de natureza dentro da família de Deus, porque todos os que nascem de novo espiritualmente recebem a natureza do Pai Celestial. Deus tem uma família que é formada por todos aqueles que creem em Jesus Cristo e seu sacrifício substituto na cruz do Calvário. A salvação por meio do Senhor Jesus Cristo nos coloca na posição de filhos de Deus, e todo filho espiritual traz em si a natureza do seu Pai Celestial. Este ensino é muito elevado e vai muito além do ensino da salvação como mero perdão de pecados e mudança de endereço para os céus após a morte física. O novo nascimento acontece em nosso espírito, que é recriado por Deus. E a nossa alma, nossa personalidade entra aí num processo de transformação para se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. O nosso espírito recriado, ele se relaciona perfeitamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A verdadeira comunhão na horizontal entre as pessoas só é possível com aqueles que também nasceram de novo, porque compartilham da mesma natureza, a natureza santa do Pai Celestial. Esses pensam e falam a mesma coisa, têm uma só crença. Eles estão alinhados com Deus e sua palavra. Eles seguem os mesmos princípios e cumprem os mesmos mandamentos de Deus. Se para obedecer a Deus é necessário deixar em segundo plano os familiares, eu sei que isso é um difícil passo que precisa ser tomado. Abraão passou por esse teste, quando Deus ordenou que ele deixasse sua casa, sua família, sua parentela, sua cidade, sua nação, e fosse para uma terra distante, totalmente desconhecida para ele. Abraão obedeceu por fé e porque ele confiou em Deus e sabia que obedecer era o melhor para ele. É claro que Deus inclinou aí o coração de Sarai, ou Sara, né, para acompanhar Abraão nessa aventura com Deus. Aquele que chama é soberano sobre nós. Ele nos criou e recriou para que obedeçamos a Ele em tudo o que Ele nos pedir. Em 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, nós lemos: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, Deus é a fonte de toda vida e bondade, bem como o alvo da nossa existência. Participamos de modo finito da sua natureza e qualidades morais, e vamos
crescendo de um degrau a outro degrau nesta vida terrena, e isso vai continuar por toda a eternidade, crescendo na participação de toda a plenitude de Deus. Essa participação vem através de fazer a vontade de Deus, através da capacitação que vem pelo Espírito Santo. E esse processo é infinito. E isso tudo vem por causa da nossa posição como filhos de Deus, pois estamos sendo conduzidos à glória. Portanto, sem importar quão importantes nos pareçam os laços familiares, esse novo relacionamento e a prática da vontade de Deus vem em primeiro lugar. Jesus ensinava às multidões e muitos estavam aceitando sua mensagem e se tornando filhos de Deus, que fariam a vontade de Deus. Isso, vontade revelada em Cristo, em sua missão messiânica, em seu caráter de Salvador, em seu senhorio e em sua glória. Não podemos, olhar para Jesus como um mero homem, ele é muito além disso. Os valores do lar, da família, são grandes e são importantes, mas só se cumprem plenamente quando se tornam, ao mesmo tempo, os valores da família de Deus. Então, a família biológica alinhada com a família espiritual, esse é o alvo. Esse é o plano de Deus para nós. Você consegue entender isso? É muito importante. A família biológica precisa ir para o conhecimento e revelação da família espiritual, porque a família espiritual está acima da família biológica. A biológica, se eles não forem salvos, esses elementos ficarão separados de Deus. Então, na eternidade, você não estará com eles. Eles não estarão com você se você é salvo em Cristo Jesus. Percebe isso? Damos graças a Deus porque quando o Senhor Jesus Cristo nos chama para segui-lo, ele também inclina o coração dos nossos familiares para entender e cooperar com o chamado que ele nos fez. E esta é uma tremenda bênção. Quando nós não temos conflitos com a família biológica para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. O ponto vital ou a pérola preciosa que encontramos neste texto é a obediência a Deus. E somente a obediência nos aproxima dele. Assim como o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, enviado pelo Pai Celestial para cumprir sua missão messiânica, ele não permitiu que a incompreensão de sua família biológica o impedisse de obedecer ao Pai Celestial. Essa é a lição que nós estamos aprendendo aqui. Da mesma maneira, nós, filhos de Deus, criados por Ele, nascemos aqui na Terra com uma missão específica de amá-lo e servi-lo, e também amar e servir aos nossos semelhantes, principalmente os da família da fé.
Quando nós queremos, né, neste momento, pedir a Deus, né, que venha sobre você a compreensão para você descobrir por que ou para que você está aqui na terra, para que Deus o colocou aqui neste tempo e nesta geração. Para quê? O que é que Deus espera de você? Você está cumprindo esse plano de Deus, esse chamado de Deus para a sua vida? Somente a resposta a esta pergunta poderá levá-la a colocar os propósitos corretos nesta sua única existência terrena. Você não terá outra oportunidade para viver aqui na Terra. Por isso é importante que você saiba colocar todas as coisas na ordem em que Deus estabeleceu, ok? Porque só assim nós vamos agradá-lo e só assim nós vamos obedecê-lo e estar em íntima comunhão com ele. Amém.